Cumprimento os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu quero meditar juntamente com os meus irmãos aqui no livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Glórias a Jesus, aonde que está escrito: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Está escrito: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Glórias a Jesus. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. Amém? Irmãos, então essa palavra aqui, aleluia Jesus, o que nós lemos aqui? Que o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Israel. E ele planejava a guerra. Quando ele falava, fazia todo aquele projeto, glórias a Jesus, então ele planejava a guerra. Dizia assim: vamos armar uma tocaia, vamos aguardar, quando o povo de Israel passar lá em tal lugar, nós vamos atacar. Aí então, não sabia ele que lá em Israel existia um homem de Deus. Para vocês verem, meus irmãos, que onde tem um homem de Deus, há diferença. Amém? Então, o inimigo do rei de Israel planejava a guerra, mas não sabia ele que lá existia um homem de Deus. Irmãos, e não uma, mas por várias vezes, o rei da Síria planejou a guerra, mas o rei de Israel acabava evitando, acabava tendo livramento através do aviso do homem de Deus, através de Eliseu. Eliseu avisava o rei de Israel: evita tal lugar assim, porque lá vai estar feito o laço. E então, através de Eliseu, o rei de Israel, o povo de Israel, acabava tendo o livramento. Irmãos, chegou um dia que o rei da Síria se turbou, diz a palavra do Senhor, que ele se perturbou, né, irmãos? Diz assim, mas vocês vão me fazer saber quem dos nossos é pelo povo de Israel, porque não pode, eu planejo aqui, faço todo o nosso projeto aqui, e o povo de Israel acaba se escapando, acaba evitando o lugar onde que nós deveria estar acampando e armando a guerra então contra aquele povo. E o rei estava irado, né, irmãos, porque ele queria saber qual dos deles ali no meio que era o traidor, digamos assim. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que um dos seus criados, um dos seus servos, podemos dizer assim, que é o que está escrito na palavra do Senhor, chegou e falou para o rei da Síria, diz: olha rei, lá no povo de Israel tem um homem de Deus, e este homem de Deus, ele é capaz de adivinhar, ele é capaz de saber o que o rei fala na sua cama de dormir. Então, se o rei falar alguma coisa na sua cama de dormir, este homem de Deus, ele é capaz de saber e avisar o rei de Israel. Aí, então, aquele rei da Síria se encheu de ódio e falou, então, aleluia Jesus, diz: vão atrás desse homem, então, porque eu quero matá-lo, eu quero matar este profeta. E diz a palavra do Senhor que eles foram, então, na cidade de Dotã e descobriram que lá estava Eliseu. E diz a palavra do Senhor que o rei da Síria mandou um exército muito grande de cavalos e soldados para cercar aquela cidade de Dotã, para trazer Eliseu prisioneiro, para então matar Eliseu, matar o homem de Deus, para depois eles poderem então perseguir e matar o povo de Israel. Irmãos, e diz a palavra do Senhor
que de manhã bem cedo, aleluia Jesus, o moço do homem de Deus, diz a palavra do Senhor, o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu na porta da frente e ele viu que a cidade estava cercada pelo exército do rei da Síria, que era um exército muito grande. E diz a palavra do Senhor que ele estremeceu, irmãos. Ele estremeceu e voltou, aleluia Jesus, e falou para o homem de Deus, diz, ai, 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 meu Senhor, que faremos? E Eliseu perguntou, mas escuta, o que houve, o que está acontecendo? Ele diz, olha, temos cercado por um grande exército, é o exército da Síria, temos perdido. O moço falou assim para Eliseu. E Eliseu, como sendo um homem de Deus, saiu com toda a calma, olhou para aquele exército, glórias a Jesus, e pediu a Deus, diz, glórias a Deus, abre os olhos do moço. Oh, maravilha, Jesus! Quando nós temos a confiança em Deus, é tremendo, irmãos. Diz assim, abre os olhos do moço. E diz a palavra do Senhor que quando o moço olhou, então, novamente, depois que Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do moço, então o moço viu que existia um exército muito maior do que o exército do rei da Síria, com cavalos de fogo e cavaleiros armados até os dentes. Aleluia, Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus que nós servimos se chama Deus dos exércitos. Aleluia. Não existe exército maior do que o exército do nosso Deus. Mas para isso é preciso, irmãos, o que nós temos fé. Eliseu, ele era um homem, um profeta de Deus, um homem cheio de fé, e ele podia ver o invisível. Porque muitas das vezes, irmãos, o inimigo arma, aleluia Jesus, arma laços, arma barreiras, arma tormento mesmo contra, aleluia Jesus, contra o meu irmão, contra a minha irmã, que se você olhar com os olhos carnal, irmãos, eu sempre digo assim, irmãos, que nós temos que viver no Espírito. Eu estou falando aqui com os meus irmãos, gravando esse vídeo aqui, aleluia Jesus, eu estou no Espírito, e se eu estiver sentado com a minha esposa, tomando chimarrão, conversando com ela, eu estou no Espírito. E se eu for negociar um serviço, se eu for buscar resolver um problema, eu vou no Espírito, porque aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que conhece o amor de Deus, tem que viver no Espírito, irmãos. Aleluia! Talvez esteja aí a diferença quando o homem olha para um problema e vê o problema maior do que ele, vê o problema maior do que o próprio Deus. Por quê? Porque ele está na carne, ele é carnal, ele não está no Espírito, ele não vive no Espírito, ele não conhece os mistérios de Deus, porque ele não busca o revestimento do Espírito Santo do Senhor. E ali, aleluia Jesus, o moço de Eliseu, glórias a Deus, ele estava carnal, né, irmãos? Ele estava na carne e ele olhou e só viu o inimigo. Ele não viu o grande exército de Deus que estava pelejando em favor da causa deles. Então eu digo para os meus irmãos, de acordo com esta palavra, meus irmãos, pode ter certeza que seja o problema que for. Olha aqui, ó, nesse caso aqui era um exército do rei da Síria, que era um dos maiores exércitos que existia, mais bem armado, mais bem equipado. Aleluia Jesus, e ele olhou para aquele exército, mas ele não lembrou do Deus tremendo, aleluia Jesus, o Deus de Israel. Enquanto que Eliseu saiu, aleluia Jesus, e pediu, Senhor, abre os olhos do moço. E quando o moço olhou novamente, então viu que ali eles não estavam sozinhos, mas que existia um grande exército, aleluia Jesus, de cavalos de fogo, de cavaleiros armados, aleluia Jesus, e eles viram que ali eles não estavam sozinhos. Glórias a Deus. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o homem de Deus ainda teve mais ousadia. Ele pegou e pediu para o Senhor, Senhor, peço-te, fere esses homens de cegueira, aleluia Jesus, e o Senhor assim o fez, o Senhor feriu aquele exército de cegueira, e Eliseu saiu lá e disse assim, diz, olha, não é esta cidade, nem tampouco sou eu a pessoa que vocês procuram, mas venham e eu vos levarei até onde que vocês pretendem ir.
Olha só, irmãos, ele estava sendo perseguido. Ele era a pessoa a qual eles queriam matar. Aleluia, Jesus. E agora, então, ele passou a dominar sobre aquele exército. Por quê, meus irmãos? Porque ele teve fé no Deus de Israel. Ele teve fé no Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. E aquele que tem fé em Deus, irmãos, ele não é dominado pela situação, mas ele domina a situação. Está entendendo? E eu digo para você, aleluia, Jesus, neste vídeo, glórias a Deus, que muitas das vezes você tem sido empurrado por determinadas circunstâncias. Muitas das vezes você tem sido conduzido por determinadas circunstâncias. Mas em nome de Jesus e de acordo com esta palavra, eu quero que você tenha fé, que a partir de hoje, que a partir desta palavra, você passe a dominar sobre o teu inimigo. Amém? Tenha essa confiança, tenha essa fé. Aleluia, Jesus. Então diz a palavra do Senhor que Eliseu saiu e diz, vem por aqui, vem, me segue, vamos lá que eu vou levar vocês. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que Eliseu levou eles lá dentro, os guiou, diz a palavra do Senhor ali no versículo 19, lá dentro da cidade de Samaria. Lá dentro da cidade de Samaria, Samaria quer dizer, lá na cidade de Samaria estava o exército do povo de Israel. Lá eles estavam. E Eliseu levou eles lá no meio. Glórias a Jesus. E diz a palavra do Senhor que o rei de Israel, glórias a Jesus, se entusiasmou. Diz assim, agora eu vou, glórias a Jesus, glórias a Deus, vou matar, feri-los-ei, disse ele, no versículo 21 ali, Reis, nós estamos lendo Reis, capítulo 6, agora nós estamos lá no versículo 21. Feri-los-ei, meu pai, disse o rei, entusiasmados, agora vou matar todo mundo. E Eliseu, olha a atitude do homem de Deus, irmãos. Quando a pessoa tem a presença de Deus sobre a tua vida, é tremendo. Disse assim, não, você vai ferir aqueles que com a tua espada você tomar como prisioneiro. Aí você fere, aí você faz o que você quiser. Mas esses aqui, nós vamos colocar pão e água para eles. Vamos alimentar eles e depois vamos despedir eles em paz. Irmãos, e conforme o homem de Deus falou, assim foi feito. Deram pão e deram água, aleluia, Jesus, para aqueles homens que estavam ali para matar Eliseu. Deram pão e água e depois que saciaram a sua fome, saciaram a sua sede, então os despediram em paz. Aleluia, Jesus. E as tropas da Síria, por um bom tempo, não entrou mais nas terras de Israel. Por quê? Porque eles foram despedidos em paz, glórias a Deus, e cessou-se a guerra. Irmãos, eu quero passar para você, aleluia, Jesus, um mistério muito maravilhoso que o Senhor me fala a respeito dessa palavra aqui, que muitas das vezes, irmãos, aleluia, Jesus, aqui era o povo inimigo do povo de Israel. Mas o homem de Deus, o que ele fez? Ele dominou aquela situação, que é uma coisa assim, que você tem que orar a Deus e pedir a Deus que Deus te dê autoridade para que você domine sobre a situação. Porque talvez hoje você esteja vivendo uma situação de contenda, uma situação difícil na tua família, glórias a Deus, e você não está conseguindo dominar sobre a situação e o inimigo está tendo êxito, o inimigo está tomando espaço. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, através desta palavra, que Deus seja sobre a tua vida e que você passe, você minha irmã, você meu irmão, passe a dominar sobre a situação. Seja na empresa, seja em casa, problemas conjugal, aleluia Jesus, problemas familiares, problema na sociedade, mas que Jesus te dê autoridade para você dominar sobre a situação. E Deus tem poder para operar sobre a tua vida desta forma, amém? De acordo com esta palavra, eu profetizo sobre a tua vida, que a partir de hoje você passe a dominar sobre a sua situação. Mas veja bem, se o inimigo entregar, aleluia Jesus, o teu inimigo na palma da tua mão, que o Senhor faz isso e Ele vai fazer para provar a tua fé,
para ver se você ouviu a palavra do Senhor, aleluia Jesus, que estamos ministrando através desse vídeo. Glórias a Deus. O Senhor vai entregar o inimigo na palma da tua mão. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a moda do rei de Israel lá? Agora eu vou decepar a cabeça, vou cortar o pescoço fora. Não, em nome de Jesus Cristo, olha aqui, oferece pão para ele, aleluia. Oferece pão para ele, oferece água da vida e despeça, aleluia Jesus, em paz aquele que te perseguiu por um bom tempo. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, você está ouvindo esta palavra, você vai falar no amor de Deus, você vai oferecer para ele a água da vida, aleluia Jesus, e vai despedir em paz. E você vai ver que a paz haverá sobre a tua vida. Olha o que está escrito aqui. Depois que, aleluia Jesus, Eliseu conduziu aquele povo até lá dentro da cidade de Samaria, quer dizer, eles estavam perseguindo ele para matar ele, irmãos. Eles queriam matar Eliseu, mas Eliseu conduziu eles, aleluia Jesus, lá dentro do reduto, digamos assim, do povo de Israel. Agora imagina você, Eliseu que era sendo perseguido por um exército, agora ele sozinho, com a presença de Deus sobre a vida dele. Isso é importante, irmãos, que nós busquemos a presença de Deus e que nós viva a palavra de Deus, porque a palavra diz: se vós estiveres na minha palavra, se eu estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e assim será feito. Veja bem, glórias a Jesus, glórias a Deus. Então, se você viver a palavra do Senhor, o Senhor vai estar presente sobre a tua vida. E aí você, meu irmão, que até hoje, aleluia Jesus, tem sido dominado pelas situações, a partir de hoje você vai passar a dominar as situações da tua vida. Amém? Você vai dominar a tua vida. Glórias a Deus. E aí quando o Senhor colocar na tua mão, aleluia Jesus, glórias a Deus, aquele teu problema, aquela aflição que você vem passando, aquelas pessoas que te tratam mal, aleluia Jesus, que te causaram prejuízos até dias de hoje, glórias a Deus, seja da família ou então na sociedade, no emprego, eu não sei, glórias a Jesus, você não vai cortar a cabeça de ninguém, amém? Você vai oferecer pão e água, assim como Eliseu ofereceu para aqueles que perseguiam ele, para aqueles que queriam o mal dele. Ofereceu pão e água e despediu em paz, irmãos. Olha que coisa tremenda. E Deus prepara, irmãos. Deus coloca, aleluia Jesus, glórias a Deus, aqueles que te querem mal, Deus te coloca na tua mão. E aí você vai fazer o quê? Vai xingar, vai tratar mal? Não, você vai tratar, aleluia Jesus, falando no amor de Deus, orando em favor, glórias a Jesus, e despedindo em paz. Aí aquele que te perseguia vai pensar assim, diz, mas aquele lá é um homem de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus. Se até hoje eu pratiquei o mal contra ele, agora eu não vou praticar mais, porque na hora que eu mais precisei, na hora da minha aflição, ele soube me estender a mão e até orou em meu favor. Falou na palavra de Deus para mim, então agora eu vou esquecer, deixa ele viver a vida dele, eu vou viver a minha, e Deus seja com todos vós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, aprenda com esta palavra, aleluia Jesus, e não seja vingativo. Se Eliseu fosse vingativo, dizia para o rei de Israel, diz, aproveita, estão tudo, pedir para Deus ferir eles de cegueira, agora tu mata eles com a maior facilidade. Não, Eliseu não foi vingativo. E você também, minha irmã, você, meu irmão, não seja vingativo. Que a palavra diz assim, que nós não combatemos trevas com trevas, mas combatemos treva com a luz. E foi o que Eliseu fez aqui. Ele combateu trevas com luz. Aqueles que queriam trazer a morte para ele, o que ele fez? Ele deu pão e água e despediu em paz. Amém? Que Deus abençoe, e eu espero de coração que esta palavra te ajude a superar os problemas que você tem vivido dentro da tua casa, na tua família, na empresa onde você trabalha, na sociedade, não importa.
onde você vive. Que Deus seja contigo e Deus te abençoe, você, meu irmão, você, minha irmã. Amém? Que Deus vos abençoe e eu encerro por aqui. Eu me chamo Amarildo Pinto, meu telefone 99995-1734, prefixo 54. Estou à disposição sempre que alguém precisar esclarecer alguma coisa respeito à palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Amém?